Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6. E nós vamos ler o versículo de número 3. Eu vou estar lendo a primeira vez e pedir a você que logo depois repita o verso 3 em um alto e bom som. Vamos estar de pés toda a igreja? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos estar de pés. Neemias capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vamos falar juntos? Verso 3, vamos lá? 1, 2, 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço de modo, porque, enquanto e fosse, faço uma grande obra. Vamos falar juntos esta frase? Faço uma grande obra. Somente as vozes masculinas, vamos lá. Vozes femininas. A igreja do arrebatamento. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E para terminar nós vamos falar: eu estou fazendo uma grande obra. Vamos lá. Maravilha. Tome o seu lugar, por favor. Meu muito obrigado. Eu quero, nesta introdução, agradecer a Deus e a Jesus por esta preciosa e bendita oportunidade de poder estar aqui com vocês mais este ano, de estar participando deste que é o maior congresso missionário desta nação e também deste mundo. Muito obrigado, pastor Cisino, por mais esta oportunidade, confiança e credibilidade depositado a mim, também a minha família. Muito obrigado. Prazer em poder estar aqui. Uma das coisas boas e gostosas aqui no Congresso dos Gideões em Camboriú é que nós podemos estar por alguns poucos momentos perto de alguns amigos, pregadores e pastores, e a gente fica ali no hotel, conversando, em algum momento após as reuniões, trocando experiências, conversando um pouquinho. Isso é muito gostoso, não é? Então, estou muito feliz. Deus abençoe os pastores e pregadores. Pastor Ítalo, Deus abençoe. Pastor Robson Alencar, que esteve conosco certa feita em Madureira, precisa ir a Cabo Frio. Eu já falei com o líder de jovem, só que alguma coisa aí que não tem agenda. Já tentaram falar com você lá. Deus abençoe, pastores e pregadores. Deixa eu trazer aqui uma revelação de Deus para o teu coração. Eu só preciso da sua atenção. Deixa eu trazer uma revelação de Deus para você. Se eu tiver
que dar um tema à reflexão deste momento, eu daria o seguinte tema: não tire a mão do muro. Vamos falar juntos? Não tire. Não, está fraco, mais forte. Neemias, ele viveu aproximadamente 450 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Neemias viveu num dos períodos mais difíceis da nação de Israel e de Judá. Neemias viveu o período chamado período pós-exílio babilônico. Neemias, ele tinha uma profissão de copeiro e ele servia diretamente ao rei Artaxerxes I e trabalhava diretamente com o rei. Neemias, preste atenção, ele vivia bem, morava bem, comia bem, se vestia bem, usava bons perfumes e gozava da presença de estar ao lado do rei, e o rei gostava dele e confiava nele. Certo dia, ele recebera no palácio a visita de seus irmãos, e ele perguntou aos seus irmãos: como está a nossa cidade e como estão os nossos irmãos em Jerusalém? Ele recebeu ali um relatório, e o relatório foi o seguinte: o templo está destruído, as muralhas derribadas, as portas também destruídas, estamos em miséria, em fome e pobreza. Quando Neemias ouviu esse relatório, capítulo 1, do verso 3 em diante, diz o texto: ele se levantou, rasgou a sua roupa, deitou no chão, jejuou, orou e se lamentou, dizendo: ó Deus de Israel, nós pecamos, meus pais pecaram. E ele começou a pedir a Deus misericórdia, para que houvesse a reconstrução de Jerusalém. O coração de Neemias ficou triste. Eu vou repetir o que falei há poucos minutos atrás. Ele vivia bem, comia bem, morava bem, porque morava dentro do palácio e servia diretamente ao rei. Quando ele soube do relatório que os seus irmãos estavam em miséria, ele chora e ele não aceita aquela realidade. A partir daquele momento, Neemias fica incomodado com a situação do povo de Judá. Seu semblante cai, seu coração se entristece. Eu fico imaginando e conjecturando que quando ele se assentava à mesa para fazer uma refeição, que era uma boa refeição, ele não tinha coragem de comer, porque os seus irmãos estavam ali sem ter o que comer. Israel vivia uma crise moral, espiritual e econômica. Neemias, certo momento, ele entra na presença do rei Artaxerxes, e o rei olha para ele e o vê com semblante caído e triste. Escute, na presença do rei ninguém poderia entrar de semblante caído. Na presença do rei, por obrigação, teria que entrar com alegria no rosto.
E Neemias entra na presença do rei e não consegue refletir alegria. E o rei olha para ele e pergunta: por que está caído o teu semblante? E ele responde: o meu povo está em miséria e pobreza. O povo não tem com que se alimentar. A cidade de Jerusalém está destruída. E ele aproveitou aquele relatório e fez um pedido ao rei: me permita que vá a Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros que cercam a cidade. O rei, por gostar de Neemias e confiar nele, ele deu esta autorização, assinou cartas e fez com que Neemias passasse em vários territórios, terras e até nações, e pegasse materiais, madeira, para levar para Jerusalém, para ajudar na reconstrução da cidade e reedificar as muralhas. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele encontra um povo apático, sem esperança, pobre, saindo de um exílio e não tendo ânimo para a reconstrução. Escute isso: Neemias saiu da presença do rei com uma visão, a visão de reconstruir os muros de Jerusalém. Se você me perguntar nesta noite: pastor, até onde Deus vai me levar? Qual é a dimensão do meu ministério? O que é que Deus preparou para a minha vida? Qual é a distância que eu vou percorrer na minha chamada? E eu vou te responder o seguinte: a distância da sua chamada depende do alcance da sua visão. Você só caminha longe se enxergar longe. Deus não limita a chamada na vida de ninguém. Deus não limita a distância e nem peso de unção na vida de ninguém. O que vai limitar a chamada de Deus na minha vida é o tamanho da minha visão. Se a minha visão for pequena, eu vou caminhar pouco. Se a minha visão for maior, eu vou mais longe. Neemias, ele saiu da presença do rei com uma visão, debaixo de uma motivação de ajudar a reconstruir a cidade e reedificar o templo, as muralhas. Ele chega em Jerusalém, repito eu, encontra um povo pobre, em miséria, desmotivado e apático. Neemias, motivado por uma visão, debaixo de uma motivação, ele começa o serviço dele, o trabalho dele, de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias começa a procurar pessoas para ajudá-lo, e pouquíssimas pessoas começaram com ele. Porém, no decorrer dos dias, conforme o trabalho ia sendo feito, outras pessoas vinham e se aproximavam para ajudar Neemias. Neemias começou o trabalho de reedificar os muros
com pouca gente, e ele terminou com muita gente o ajudando. Escute isso: quando Deus nos dá uma visão, quando Deus estabelece uma unção, não espere que pessoas venham a acreditar no que Deus te falou e te revelou. As revelações de Deus, as promessas de Deus, para pessoas entenderem, no mínimo, elas têm que estar no mesmo nível espiritual que você. Segundo, não espere que pessoas te procurem para te ajudar a começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Comece o que Deus mandou fazer sozinho. Há pessoas que não fazem, que não vão, porque dizem: ninguém me ajuda, ninguém vai comigo, ninguém me dá uma mão. Meu irmão, não é para ninguém te ajudar, Deus mandou você ir. É a tua motivação que vai motivar pessoas. É você trabalhando que vai fazer pessoas se aproximarem de você. Não esperem pessoas chegarem para dizer: vai, porque eu vou te ajudar. Não, comece sozinho, e você vai ver que Deus vai mandar um exército de pessoas para começar a te ajudar e a colocar a mão no muro com você. O que acontece na vida de muitos é que Deus confia uma visão, Deus estabelece unção, e a pessoa não vai porque espera por outras pessoas para ajudar. Quando Deus falou, Deus não falou com pessoas, Deus falou com você. Ele achou você, Ele procurou você, Ele te chamou pelo nome e Ele disse: vai, porque eu vou contigo, eu te sustento, eu te carrego, eu sou o Senhor, eu te darei vitória, meu irmão. Você pode começar sozinho, mas vai terminar com muita gente do seu lado. É a sua motivação que vai motivar pessoas a caminhar com você. É a sua visão que vai contagiar pessoas a respeito do que Deus falou com você. O que o Espírito Santo quer que você entenda neste momento é que Ele confiou uma visão única a você, e o que Ele confiou a você, Ele não compartilhou com mais ninguém. Não é Deus que vai contagiar pessoas para te ajudar, é a sua disposição que vai fazer isso. A aliança de Deus não é com pessoas, a aliança de Deus é com você. Não tire a mão do muro. Levante suas mãos para o alto. Assim te diz o Senhor: não tire a mão do muro. Fica com a mão no muro. Não tire a mão do muro. Deixe a sua mão no muro. Mantenha a sua mão naquilo que Deus mandou você fazer. Vai na chamada, vai na visão, vai na caminhada. Não vai faltar providência, não vai faltar os anjos de Deus ao teu redor, e Deus vai movimentar um batalhão de gente que vai ajudar você. Deixa eu abrir aqui um parêntese na mensagem e abençoe por alguns segundos quem está em sua volta e diga assim: não tire a mão do muro. Sozinho, com poucos, com muitos,
voltando a ficar sozinho, voltando a ficar com poucos, voltando a ficar com muitos, e ficando com poucos de novo, e sozinho de novo. Deixe a tua mão no muro. A chamada é para você, a unção foi para você, e a aliança de Deus é com você. Deixe a mão lá. Pastor Samuel, eu preciso de pessoas para me ajudar. Ok, comece você. Pastor, eu preciso de braços para ir comigo. Ok, primeiro coloque o seu braço nisso. Pastor, eu preciso de pessoas para caminhar comigo. Ok, comece a caminhar sozinho. É a sua visão que vai contagiar pessoas. É a unção que Deus estabeleceu em você que vai contagiar pessoas a acreditar que esta visão é de Deus. Isso que o Espírito Santo está falando com você. Não tire a mão do muro. Ei, vocês que estão nas arquibancadas, assim te diz o Senhor, não tire a mão do muro. Vocês que estão aqui na parte de baixo, assim te diz o Senhor, não tire a mão do muro. Nós que estamos na santa plataforma, não tiremos a mão do muro. Neemias, ele começou o trabalho motivado por uma visão, motivado em fazer aquilo que Deus estabeleceu no coração dele. Escute, Judá estava saindo de governadores corruptos, de pessoas que administravam a cidade e não queriam ver a cidade crescer. Quando Neemias entra em Jerusalém e começa o trabalho de reedificar os muros, levantou-se outros governadores de províncias, a exemplo de Sanbalat e Tobias, e começaram a caçoar, a encarnar e a envergonhar Neemias. Enquanto Neemias trabalhava, os outros governadores olhavam o trabalho e diziam: não vai dar certo, você não termina, essa obra não vai para frente, esse muro não vai ficar pronto, esse muro nunca mais será erguido novamente, sai daí. E Sanbalat e Tobias começavam a aliciar outros governadores, porque não queriam que Jerusalém voltasse a ser erguida. Enquanto Neemias ouvia que os governadores zombavam dele, não acreditavam na reconstrução de Jerusalém, ele continuava com a mão no muro, ele continuava com o trabalho dele, ele continuava com o serviço de reconstruir as muralhas. Meu irmão, a primeira estratégia do diabo para você não chegar aonde Deus te prometeu é levantar pessoas que a todo momento vão tentar desestabilizar a tua fé, dizendo que você não vai para frente, que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum, que isso é fogo de palha, que você nasceu pequeno para ficar pequeno e morrer pequeno e não vai a lugar nenhum. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim nesta noite: deixe a tua mão aonde eu mandei, permaneça com a mão no muro, eu vou fazer crescer, esta obra é minha, este negócio é meu. Há pessoas que param a caminhada e tiram a mão do muro porque se ofende, se deprime, porque outros não acreditam naquilo que Deus mandou você fazer.
e é isso que eles querem, que você recue, que você retorne. Sanbalate e Tobias não queria ver Jerusalém reerguida e as muralhas de pé, assim como a sociedade lá fora não quer te ver vencendo, não quer te ver ocupando os lugares de destaque, e não quer ver Deus usando você. Mas a chamada quem te deu foi Deus, a unção quem estabeleceu foi Deus, e é você que tem que acreditar nela. Deixa eu trazer uma palavra de reflexão. Se eu não acreditar na chamada que Deus tem na minha vida, eu não posso querer que você acredite no que Deus tem comigo. A primeira pessoa que tem que crer no que Deus tem comigo sou eu. Não me interessa o que estão falando, não me interessa o que estão dizendo, não me interessa o que estão vendendo por aí fora. O que me interessa é o que Deus falou comigo, é o que Deus disse que iria fazer, é onde Deus falou que iria me levar, e eu tenho que deixar a minha mão aonde Deus mandou eu colocar. Estou pensando em parar porque muita gente não acredita no meu ministério. Ué, mas não é para acreditar mesmo não, meu irmão. Ei, o que Deus tem com você é tão grande que é para poucos entenderem. Aleluia, 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 aleluia. Na hora que alguém do seu lado olhar para você e disser assim: não vai dar certo, não vai dar em nada, tu não vai a lugar nenhum, você vai responder o seguinte: não é para você entender mesmo não, isso está numa dimensão muito maior, isso não é para você, meu irmão. Quantos estão compreendendo? Levante as duas mãos e glorifique a Deus bem alto. Não, está baixo, tem que ser mais alto, mais alto. Levante os seus braços mais alto. Levante o som de sua voz, o tom de sua voz. Eu estou falando aqui com gente prateleira de cima. Eu estou falando aqui com quem está no nível espiritual lá em cima. Não é para quem está no nível espiritual lá embaixo. Gente que está com nível espiritual lá embaixo não entende esta obra dos Gideões missionários e nunca vai compreender o que Deus tem com você. Sabe por que é que eu estou pregando aqui? Sabe por que é que muitos pregadores estão aqui pregando? Sabe por que é que o pastor Cisino está aqui? Porque na vida dele, na vida dos pregadores, na minha vida, na sua vida, se cumpre 1 Coríntios capítulo 1. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. O que Deus tem contigo não é para qualquer um entender não. Quando alguém olha para mim e diz assim: eu não acredito, eu não creio, você é nenhum, isso para mim é palavra de motivação. Quando alguém olha e diz assim: não vai dar certo, isso para mim me dá uma força para continuar. É agora que eu vou, é agora que eu me alimento dessa palavra que o diabo está usando você para me fazer parar. Eu vou pegar essa palavra aí e vou mostrar ao diabo, o mundo, a sociedade, que vai dar certo, meu irmão. Neemias está trabalhando, reconstruindo o muro. Sanbalate, Tobias e os outros governadores ali zombando dele: não vai dar certo.
tu não vai terminar, não vai ter recurso para acabar, essa motivação tua, isso aí é por pouco tempo, você está sozinho, é um pingado de gente aí ajudando você. Volta para a presença do rei, volta a comer bem, volta a dormir bem, vai para o palácio que é o teu lugar. Você está em Jerusalém, Jerusalém é lugar de ração, é lugar de comida pouca, é lugar de miséria. Sai daqui, você não vai continuar esse trabalho. Só que Neemias estava motivado por uma visão, reconstruir o muro. O que motiva você a continuar e vencer a adversidade é a visão que Deus te deu. Por isso que a todo momento o Espírito Santo diz: vai nessa tua força, 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 vai nessa tua força. Na primeira estratégia, não conseguiram fazê-lo parar e fazê-lo tirar a mão do muro. Aí Satanás preparou uma segunda estratégia. Foi a estratégia da calúnia, da mentira. Quando eles começaram a perceber que os muros estavam quase prontos e Neemias já estava trabalhando com muita gente, os governadores das outras províncias foram até a presença do rei Artaxerxes, viajaram para lá, pediram uma audiência com o rei, e o rei os recebeu por se tratar de governadores, e chegaram na presença do rei, pastor Fernando Peter, e disseram: rei, aquele homem que o Senhor levantou e mandou para Jerusalém para poder reedificar os muros, aquele homem que era o seu copeiro, ele está lá preparando um grande exército para voltar aqui, tirar o Senhor do trono e tomar esse governo. Neemias vai gerar uma divisão. Neemias não é fiel, Neemias não é honesto. Quando o rei ouviu essas palavras, ele disse: esse Neemias aí é o que morava aqui comigo? É, sim, senhor. É o que me servia? É, sim, senhor. Aquele que está lá trabalhando em Jerusalém? É ele, sim, senhor. Manda, rei, e nós vamos lá matar ele, vamos prender ele, vamos humilhar ele. Nada disso. Vocês vão levantar agora, vão lá em Jerusalém, vão levar essa capa de governador e vocês vão colocar ele como governador de Jerusalém. Aquele homem é honesto, aquele homem é fiel, aquele homem eu conheço ele. Aonde prepararam calúnia, Deus agiu com dupla honra. Neemias saiu da presença do rei como copeiro. Dias depois, já era governador de Jerusalém. Ei, está preocupado com calúnia? Está preocupado com o que estão falando e inventando por aí? Meu irmão, aonde é vergonha, tem dupla honra. Não tire a mão do muro. Outra, Neemias soube que os governadores foram para a presença do rei para levantar calúnia. Sabe o que ele fez? Nada, continuou com a mão no muro. Fica onde Deus mandou você ficar. Faz o que Deus mandou você fazer. Não te preocupe em querer se defender. Não se preocupe em querer se justificar. São Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica você? Meu irmão, a bênção te segue, o poder te segue, a unção te segue, a verdade te segue, e Deus é a tua justiça, meu irmão. Neemias em nenhum momento ficou preocupado com aquilo que iriam falar para o rei.
A preocupação de Neemias não eram com as calúnias que levantavam contra ele. A preocupação de Neemias era uma só: não tirar a mão do muro. Por isso, eu te digo, não tire a mão do muro. Deixe ela lá. Você está onde Deus mandou estar? Sua mão está onde Deus mandou você colocar? Por que está preocupado com reuniões que estão acontecendo contra você? Se o ministério que você tem foi Deus que deu, se a unção que você tem foi Deus que estabeleceu, e unção uma vez dada nunca é revogada. Fique com a mão no muro, meu irmão. Fique com a mão no muro, minha irmã. Quando eles voltaram, interessante isso, eles tiveram que engolir. Eles foram até a presença de Neemias, e eles tiveram que botar a faixa de governador em Neemias. Isso vai acontecer com muita gente esse ano. Está levantando a voz para tecer calúnia, infâmia e mentira contra o ministério que Deus te deu. Te prepara, vai trazer faixa de governador para colocar em você. Quantos creem nisso? Levante as duas mãos, encha o teu pulmão de ar e o coração de alegria, e glorifique a Deus bem alto. Aleluia! Deus não vai mandar outros virem, não. Deus vai mandar eles. Terceira estratégia para fazer Neemias tirar a mão do muro: na vergonha, na chacota, não deu para fazer pará-lo; na calúnia, não deu para fazê-lo tirar a mão do muro. Vamos tentar uma terceira estratégia. Ele não é governador? Ele agora não é líder? Ok, vamos preparar uma festa entre governadores e vamos trazê-lo para celebrar com a gente. Ele vai ficar com a gente aqui 3, 4, 5, 10 dias, comendo carneiro e bebendo vinho. O tempo que ele levar com a gente aqui, tomando vinho, fazendo festa, é o tempo que ele tirou a mão do muro e aquela obra para. Neemias está trabalhando, ajudando no multirão. Daqui a pouco chega o primeiro mensageiro com o primeiro convite. Vem o mensageiro, e Neemias com a mão no muro, e o mensageiro se aproxima de Neemias, traz o convite. Neemias olha o convite e diz para o mensageiro: avisa lá, eu não posso ir, muito obrigado, eu agradeço. Ele continuou com a mão no muro. Sanbalate e Tobias, não satisfeito, mandou o segundo mensageiro, e vem o segundo mensageiro, e ele governador, mas com a mão no muro, trabalhando, fazendo o trabalho que Deus mandou. E vem o segundo mensageiro e toca nele, e ele para. Só que eu penso, pastor Cizino, é uma conjectura minha, que ele parou, não foi assim, ele parou assim, encostado no muro.
eu não posso sair daqui. O que você quer? Ah, ok. Um convite para fazer festa de governadores. Eu não tenho como ir. Avisa lá, eu não posso tirar a mão do muro. Muito obrigado. E ele continuou com a mão no muro. Só poderia tirar a mão do muro depois que as muralhas estivessem erguidas, reedificadas, as portas restauradas. Não ficaram satisfeitos e mandaram um terceiro mensageiro. Vem um terceiro mensageiro aqui, aleluia. E ele com a mão no muro, trabalhando, ajudando, edificando. Vem o terceiro mensageiro e ele olha, encosta, fica ali. Pois não, o que deseja? Qual é a mensagem? Deixa eu ler o convite. Ah, é o convite, pela terceira vez, vai ter festa entre os governadores, comida boa, vinho bom, coisa boa lá, muita honra, muito ouro, vaidade. Faz o seguinte, diz para eles que eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer agora. Quem é que está com a mão no muro aqui? Levante a mão. Só quem está com a mão no muro, mantém a mão levantada. Enche o pulmão de ar e glorifique a Deus. Não sai de perto do muro, deixe tua mão no muro, não desencosta do muro, fica com a mão no muro. E Deus está te honrando, te fazendo, tirou você de copeiro, fez você governador, mas não é para tirar a mão do muro, é uma questão de honra, é uma questão de reconhecimento. Continua o que Deus mandou fazer, fica onde Deus mandou ficar, termina a obra que Ele mandou você terminar. Neemias dispensa o terceiro mensageiro, continua com a mão no muro, termina o serviço, promove festa, e alguém se aproxima dele e diz: como é que você começou e terminou? Da onde você conseguiu tanta motivação? E ele respondeu: a alegria no Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, não tire a mão do muro. Há uma unção fresca de Deus para você nesta tarde. Você que entrou aqui arrastado vai sair andando. Você que entrou aqui andando, te prepara para voar, meu irmão. É unção dobrada sobre a tua vida. Fica onde Deus mandou ficar e mantenha a mão aonde Deus mandou você colocar. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, ou seja, se tirar a mão do muro, a minha alma não tem prazer nele. Pastor Samuel, qual é a mensagem de Deus para a minha vida, através da sua vida? É uma só: não tire a mão do muro, deixe ela lá, cansado, doente, sozinho, não importa, deixe a mão lá. Deus vai trazer pessoas. Isso é consciência de chamada. Vai ler o livro de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo caminhando com Barnabé, com Marcos, com Lucas, com Silas, com Timóteo. Mas por que Paulo tinha tantos companheiros? Por quê? Porque no meio da caminhada, esses companheiros voltavam e Paulo continuava. Na entrada da cidade de Damasco, quando Jesus se revelou a Paulo,
Jesus não se revelou a Paulo e a Silas, nem a Paulo e a Barnabé, nem a Paulo e a Timóteo. Jesus se revelou só a Paulo. Paulo entendia que a chamada dele era única. Você quer andar comigo? É bem-vindo. Quer caminhar do meu lado? Vamos embora. Ah, eu quero voltar. Pode voltar, eu continuo. A chamada é comigo, a aliança é comigo, a unção é para mim. Eu vou sozinho. Lá na frente, Deus levanta outro. No meio da caminhada, Deus manda outro. Eu vou sozinho. Vai ler o livro de 2 Timóteo 4. O tempo da minha partida chegou. Estou sendo entregue por sacrifício. Combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me entregará naquele grande dia. Mas enquanto isso não acontece, procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram. Segure nas mãos de quem está ao seu lado, por favor. E eu me aproximo do término. Pode permanecer sentados. Eu até prefiro você sentado agora. Quer falar? Você começar. Segure firme na mão dela. Ei, segure firme aí atrás. Você pode estar orando dizendo: Senhor, manda um anjo. Jesus tem vários anjos aqui. E entre os vários anjos tem um que está segurando sua mão aí agora. Entre os vários anjos tem um que está segurando a sua mão aí agora. Cada profeta e profetisa que está segurando a mão é um anjo. Feche os seus olhos, pega firme nessa mão aí. Dá uma pegada de profeta. Pegada de profeta é pegada firme. É pegada de quem está entendendo que vai ter mensagem do céu. Essa pegada de mão aí é você dizendo para ela e para ele: vamos embora, não tire a mão. Vamos embora que eu vou te ajudar. Vamos embora que eu vou caminhar com você. Vamos embora. Não tire a mão do muro. Eu te carrego no colo, se for preciso carregar. Segurando as mãos dele e a mão dela, levante para o alto. Vamos fazer aqui 1 minuto de adoração a Deus bem alto. Bem alto. Não, está baixo, tem que ser mais alto. Mais alto. Você que é batizado com o Espírito Santo, adore a Deus em línguas estranhas. Uramanahalabacambaraia. Uramacandalamanachuriandaraia. Já está pronto. Esta noite é noite de renovação. Aquilo que você começou, Deus te fará terminar para a glória do nome dEle. Glorifique mais alto, mais alto, mais alto. Oh, aleluia. Eu quero ouvir aqui uma onda de adoração. Daí para cá e da minha retaguarda em direção a vocês. Vamos adorando. Mais alto. Continue com a mão no muro, irmão. Fique com a mão no muro, irmã. Pastor Cisino, na hora em que a mão sair do muro, a obra para. O muro para de ser reconstruído. Deus está levantando
milhares e milhares de pessoas agora, e está dizendo para todos nós: mantenha a mão no muro, chamado Gideões missionários da última hora. Quando você pega um carnê, você está com a mão no muro. Quando você paga o carnê, você está com a mão no muro. Quando você dá uma oferta, você está com a mão no muro. Deixa a mão no muro, põe a mão no muro, não tire a mão do muro, coloque a mão no muro. Deixa falar o que quiser, deixa rir, deixa zombar, deixa dizer que você está errado. Fica com a mão lá, tem colheita preparada para você ainda esse mês.